Tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. Vamos aqui ler o Evangelho, que o Evangelho mostra quem é Jesus. Você precisa conhecer este Jesus, porque o Jesus que o mundo conhece é morto. O Jesus que o mundo conhece é um Jesus de cabelo liso e de olhos azuis. É um Jesus genérico, mas o Jesus que a Bíblia diz, ele é santo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos se curvarão diante deste nome e terão que dizer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve, primeira carta a Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui esse demônio vai cair por terra. Porque bem vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus, ele chama aquelas coisas que não são para confundir aquelas que são ou que pensam que são alguma coisa. Deus não está procurando homens estudiosos. Deus não está buscando homens poderosos. Deus está chamando homens desprezíveis, homens que não são, para se tornarem servos. A palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Fala na segunda epístola desta mesma epístola, Paulo diz que se o mundo conhecesse o Senhor da glória, nunca teriam crucificado. Os judeus pedem sinal. Jesus uma vez fala aos judeus que nenhum outro sinal seria dado, senão o sinal do profeta Jonas, porque como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estaria da mesma forma, 3 dias, 2 dias morto, mas ao 3º dia seria ressuscitado. Não daria outro sinal. Mas aos seus discípulos, Jesus, depois de ter subido no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar a eles os sinais dos fins dos tempos. Muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Falsos profetas são líderes religiosos, falsos cristos são líderes políticos. Só que Jesus, ele fala que acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Paulo uma vez disse: ninguém de maneira nenhuma vos engane com palavras persuasivas, porque não será assim, sem que entre primeiro a apostasia, sem que antes venha a apostasia.
Só que Deus, Ele confundiu. Deus, Ele trocou a sabedoria dos homens, porque Ele destruiu, Ele aniquilou a inteligência dos inteligentes, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Você não lembra daquele homem, criador da Apple, o inventor do computador? Ele era um homem sábio segundo o mundo, o segundo mundo sábios. Só que Deus destruiu a sabedoria dos sábios, Ele aniquilou a inteligência dos inteligentes, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Jó escreve no seu livro dizendo que Deus apanha os sábios nas suas próprias astúcias, porque Deus conhece os seus pensamentos, que são vãos. A sabedoria segundo o mundo diz que o homem veio do macaco. A sabedoria segundo o mundo diz que o mundo foi feito, criado por uma explosão. É a sabedoria que o mundo busca, que o mundo conhece. Mas a sabedoria segundo Deus parece loucura, porque a mensagem da cruz é loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, porque visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, conhece um outro Deus, conhece na verdade os deuses que os homens levantaram, criaram segundo o seu conceito, segundo a sua imaginação, segundo o seu pensamento. Mas o Deus sábio, o Deus arquiteto dos céus e da terra, o Deus que fundou tudo pelo seu próprio poder, por intermédio da sua palavra, o mundo não conheceu. Os gregos buscam sabedoria. Lá na Grécia, os gregos eram os sábios da época, porque eles desenvolviam cada vez mais o seu conhecimento. Só que existia uma profecia no Velho Testamento, profeta de Deus, Daniel, ele fala que por se multiplicar a ciência, o amor, o conhecimento, por se multiplicar a ciência, as pessoas iriam se desviar, correriam de uma parte para outra, porque a ciência iria aumentar, o conhecimento expandiu. Só que mesmo assim, a tecnologia crescendo, a ciência aumentando, o homem não tem conseguido conhecer este Deus. Ele não tem conseguido entender que este Deus permanece sendo ontem, hoje e eternamente. Aí Paulo faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor deste século? Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso que a loucura de Deus é converter vidas, pegar as desprezíveis, aquelas coisas que não são, porque Deus escolheu os fracos, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, Deus escolheu aqueles que não são. Você lembra de Sócrates? Era um sábio segundo o mundo. Você lembra destes homens que passaram por esta terra? Eram sábios segundo o mundo. Só que eles queriam entender e estudar sobre Deus. Só que a Bíblia é bem clara em Romanos capítulo 1, que a fundação de Deus, a criação de Deus se entendem assim, porque as coisas invisíveis mostram que as visíveis são aquelas que são invisíveis. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por isso que hoje a gente está vivendo tempos difíceis, falou o apóstolo Paulo, tempos trabalhosos, tempos de dores, tempos escassos. Só que ainda é possível, em meio a tudo isto, o homem conhecer este Deus. É possível sim o homem se arrepender e buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento de Deus, porque Deus não lança em rosto. Deus, Ele dá a cada um aquele que pede com fé. Pede a Deus ser cheio do Espírito Santo,
Pede a Deus, o Espírito Santo, a sabedoria que vem dele, para você julgar o seu povo com justiça e juízo, porque as coisas de Deus são loucas aos olhos humanos, à vista do homem. O que Deus faz é loucura. Como se pode um Deus tão forte se fazer um Deus tão fraco? Como pode um Deus tão poderoso e sábio dar o seu filho para morrer na cruz? Morte desonrosa, morte maldita. Só que por intermédio de Cristo, por meio de Jesus, foi a razão de Deus salvar a humanidade. Por meio deste Cristo crucificado, que é loucura para os gregos, que é escândalo para os judeus, mas para nós é poder na presença de Deus. O mundo não conhece esta sabedoria. Por isso que diz a Escritura que todos serão envergonhados. Todos serão envergonhados diante deste Cristo, porque Ele é a pedra de esquina, a pedra principal que os edificadores rejeitaram. Só que Deus tornou a principal da esquina, e todo homem que crê nela não será confundido e nem envergonhado. Busque os caminhos de Deus. A Bíblia fala em Salmos que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus, e todas as nações que não obedecem a Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida. Porque a sabedoria do mundo não equivale à sabedoria de Deus. Está cheio de homens estudando em faculdades, está cheio de homens buscando a sabedoria deste mundo. Só que Deus converteu em loucura. Deus destruiu, Deus aniquilou. Mas Deus tem um propósito, e o propósito dele é que o homem se salva, que o homem venha ao conhecimento da verdade, que o homem saia dos rudimentos deste mundo, busque por ele, porque ele é a razão de tudo. Tudo foi criado por ele, foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A terra é do Senhor, os céus são obras das suas mãos. Toda a imensidão do universo foi criado por este Deus. Deus é tão sábio, tão poderoso, que o homem não consegue achar esquadrinhação nenhuma no seu pensamento. O homem não pode dar conselhos a Deus, porque Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. Deus é tudo em todos. Ele não depende do homem para fazer juízo. Ele depende da sua palavra, porque Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ama o juízo. Deus exerce juízo com verdade. Só que por haver a corrupção, por haver a desobediência, por haver o pecado, o homem não tem conseguido distinguir a natureza de Deus e a natureza pecadora. Ele não tem conseguido separar aquilo que Deus se agrada daquilo que Deus não se agrada. Ele não tem conseguido buscar em Deus o verdadeiro arrependimento, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, vem do alto. O homem não recebe nada se de Deus não for dado. Você pode receber dinheiro por aquilo que você faz. Você pode receber recompensa de homens por aquilo que você exerce. Mas o que adianta ser louvado pelos homens e ser reprovado por Deus? O que adianta ganhar, ser conhecido, ser aplaudido, como foram aqueles homens no passado, mas perante Deus ser condenado? Porque todo este mundo será condenado perante Deus. A terra está sendo selada, o mundo é selado por Deus para o dia do juízo, porque Deus não voltará atrás na sua palavra. Isaías escreveu dizendo
Ele enviou para fazer prosperar naquilo que Ele envia. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortado. Por isso que um dia Jesus olhou para uma figueira, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela não produziu fruto. Jesus procurou figo naquela figueira, e não havia. Por isso que fala lá no Evangelho, dizendo assim, que toda árvore que não produzir bom fruto, será cortada, lançada no fogo. Toda árvore que não produzir fruto, será cortada, a sua raiz. Não vai sobrar ramo e nem raiz. A geração dos ímpios. Só que Deus escolheu as coisas loucas. Jesus censurando os fariseus no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala: vós tendes a ciência, a chave da ciência. Vós não quereis entrar nos céus e impedem aqueles que querem entrar. Loucos, condutores cegos. Um cego não pode guiar outro cego, senão os dois caem no mesmo buraco. Raça de víbora, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O mundo não conheceu a Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer se humilhar perante este Deus. Porque a Bíblia diz lá, em Jeremias, que o coração do homem, desde a sua meninice, está ligado à avareza. Ele não quer arrependimento. O homem não quer buscar integridade com Deus. Porque o Deus que ele adora é o Deus do diabo, é o Deus mamon, é o Deus vaco, é o Deus deste mundo, que não tem nada de Deus, não tem nada com Jesus, porque não existe consenso entre a luz e as trevas, não tem concordância entre Cristo e Belial, não tem nenhuma parceria, o santo com o profano, o justo com o injusto, o ímpio com o piedoso. Não existe parceria entre luz e trevas. Mas por quê que o mundo está buscando estas coisas? Quer ser parceiro do funk, quer andar nas mãos, dado as mãos com o diabo, e quer falar que tem Deus no coração. Só que Deus, ele envergonha. Deus, ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz no capítulo 1, em versículo 28, não se importaram em ter conhecimento de Deus. Sabe por que o homem não quer conhecer a Deus? Porque Deus é um justo juízo. Deus não é como o homem. Deus não é como os políticos, que só prometem e nada fazem. Deus não é como os papas, que pregam mentira. Deus é um justo juízo. E cedo ou tarde, este juízo vai vir à tona. O homem estando preparado ou não, o homem esperando ou não, o homem adorando a Ele ou não, Ele vai fazer juízo. Porque o homem quer é provocar a ira de Deus. Deus está por aqui com a geração de hoje, porque adora o diabo. E eles fazem gracinha com a mensagem da cruz. Por isso que nos últimos dias, falou o apóstolo Pedro, haveria muitos escarnecedores dessa promessa. Não querem Jesus, quer pecado, quer a sabedoria do mundo. Jesus não tem nada em comum com as trevas. As trevas lhe cegaram os olhos. Por isso que as pessoas não conseguem enxergar esta palavra que é a verdade. Elas vão para a missa, acreditar na sabedoria do mundo, acreditam nos estatutos do governo, nas leis humanas, mas naquilo que diz a palavra, elas estão descartando. Porque toda palavra é inspirada por Deus.
E ele é proveitosa para corrigir o homem. Mas quem falou que a geração de hoje aceita a correção, nem consegue obedecer os pais. Eles mandam o pai caçar coquinho, eles mandam o pai olhar para a lua, porque quer buscar carnaval, quer buscar funk, quer buscar maconha, drogas, quer viver no rock and roll, na desobediência. Aí eles viram as costas para os seus pais, porque não aceitam a correção. O pai diz, não faça isso, filho. A mãe fala, não vai, filho. Tapa os ouvidos e vai embora. Por isso que a geração de hoje não está passando nem dos 30. Os jovens estão morrendo cedo, porque não guardam o principado da palavra do Senhor, não guardam os mandamentos de Jesus. E olha que eles não são pesados, mas o homem inventa desculpa, dá desculpa esfarrapada para Deus. Aí eu não consigo largar o pecado, aí eu não consigo largar a cachaça, eu não consigo largar o funk, o sertanejo, o hip hop, eu não consigo largar a prostituição. Consegue, porque o homem tem o Espírito Santo para o convencer do pecado. O homem tem o Espírito Santo para convencer da justiça, do juízo. Desculpa Deus não vai aceitar. Você pode dar desculpa para o Papa, você pode dar desculpa para o pastor, mas para Jesus, Ele não vai aceitar. Sabe o que Ele vai dizer? A geração que trocou Ele, geração pecadora e adúltera, geração má e perversa. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e serão lançados nas trevas exteriores, lá no lago de fogo e enxofre. Jesus fala, haverá choro e ranger de dentes. Lá o bicho não morre. Serão lançados no lago de fogo, aonde foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Porque Deus está propondo o homem, não é livre-arbítrio, porque o homem não tem livre-arbítrio para escolher o que ele quer. Deus propôs ao homem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deus propôs a você. Se você escolher a vida, você será salvo. Mas se você escolher a morte, você será condenado. Você não tem que escolher o que você quer. Deus está propondo ao homem. Por isso que eu não vim aqui te dar escolha. Eu vim te oferecer Jesus, a vida. Nós viemos aqui oferecer para você a salvação. E o homem prega força por ela, porque estão fazendo comércio por causa da salvação. Um dia eu falei para o pastor desses aí que abriu igreja, falei para ele, prega o arrependimento, prega a salvação. Não, irmão Giovanni, tem que pregar para eles, é bênção, porque eles já estão salvos, eles não precisam mais ouvir de salvação. Quem falou que essa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo? Um dia um irmão estava pregando na rua e veio um desses aí que crê nessas doutrinas e falou, estava lá fumando maconha e bebendo cerveja. Ah, irmão, eu acredito na salvação, Deus me salvou, eu estou salvo. Bebendo cerveja, fumando maconha, diz que está salvo. Acreditando em rituais, acredita em doutrina de homens, mas a pregação da cruz é loucura. Agora a cruz é maldição. Pendurar a cruz no retrovisor do carro, no pescoço, não é sinônimo que tem Deus, e muito bem, e muito menos é símbolo de bênção, porque a cruz é maldição. Por que o Papa não fala isso? Porque é causa de grande lucro, é comércio. Por que a igreja não ensina? Porque é idolatria. Paulo uma vez chegou numa cidade e a idolatria estava contagiada em toda aquela terra, toda aquela cidade. Só que Paulo ficou espantado, não só de ver aquelas idolatrias, porque era coisa normal naquela época. A idolatria dos gregos,
A idolatria dos egípcios e a idolatria romana faziam parte daquela geração. Só que chamou a atenção de Paulo foi a descrição sobre um altar ao Deus desconhecido. Eles estavam honrando um Deus, só que eles não conheciam. Tem muita gente honrando este Deus, mas ainda não conhece Ele, porque em cada nação tem um que teme a Deus, em cada estado, em cada lugar tem alguém que está temendo a Deus, mas por causa da corrupção, Deus se apartou de muitos lugares. Aí Deus está levantando os seus atalaias, os seus servos, para proclamar juízo, porque dias melhores não estão para vir, senão piores. Estão para acontecer o juízo. Deus vai acertar as contas. Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra, e em juízo entrará com o seu povo. O homem não vai escapar deste tão grande e severo juízo. Salmos de número 89 e de número 107 diz: a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Deus ama o juízo e a justiça. A quem você vai reconhecer para você se escapar da ira futura? Porque só existe um nome dado debaixo dos céus, pelos quais os homens devem ser salvos. Só existe um precursor, só existe um caminho, só existe uma verdade, e eu não sou dono dela. Só existe uma vida, Jesus. Fora dele o homem encontra caminhos de perdição. Fora de Jesus o homem está andando em passos largos para o inferno, a condenação da sua própria alma. Por isso que Jesus veio aqui pregando arrependimento. Ele veio fazer juízo e justiça. Ele pregou tendo autoridade. Ele pregou as palavras do Senhor, porque ele veio anunciar o dia de vingança deste Deus. Ele veio pôr em dissensão a família, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, sogra contra nora. Ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer uma espada. Ele veio separar o precioso do vil. Ele veio separar as luzes das trevas. Ele veio desfazer todas as obras do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não há verdade nele. Mas por que ele põe os homens no poder da política? Por que ele põe os homens no poder do esporte, no poder da cultura? Porque ele não quer que o homem se arrependa e conheça este Cristo, que é loucura. A mensagem de Jesus, ela causa escândalo até para aqueles que dizem cristão. Ela causa alvoroço, porque a mensagem da cruz perturba o homem que vive no pecado, mas é louvor e agrado àqueles que estão na luz, aqueles que temem o nome do Senhor. Não temam os homens, temam a Deus. Não busque glórias humanas, busque a Deus. Não busque dinheiro em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Não busque a sabedoria do mundo, busque a Cristo. Porque Deus destrói. Steve Jobs era um homem muito conhecido que passou aqui na terra, mas um dia ele pegou uma doença incurável. Ele foi tomado de um câncer. O homem criador e inventor da Apple, ele pegou um câncer. O homem rico, por mais que ele tenha bilhões de dinheiros na sua conta, ele não escapa do juízo de Deus. Ele pode ter fortunas, ele pode ter a sua propriedade avaliadas em mais de milhões de dinheiro, mas ele não consegue comprar a cura, muito menos a salvação. John Lennon, cantor famoso de rock, ele uma vez falou
que ele era mais famoso que Jesus. E muitos seguidores e adeptos de John Lennon curtiam as músicas satânicas que ele inventou, que ele compôs. Só que na madrugada na sua casa, ele recebia a inspiração de demônios, e ele psicografava aquelas músicas e transmitia, e virava melodia. Todo mundo o adorava, e ele falou que era mais famoso que Jesus. Só que Deus permitiu que um ladrão, um drogado, um seguidor de John Lennon viesse até ele e deu um tiro nele, 3 tiros, matou John Lennon. E ele virou para o repórter e falou: eu sou mais famoso do que John Lennon, porque Deus abate a soberba do homem, Deus apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Deus, ele não aceita que o homem tome a sua glória, porque ele não divide. Raul Seixas uma vez falou que não era besta de morrer de pendurado sobre uma cruz. Coitado, o sujeito foi tão cedo. Cedo. Chamou Jesus de besta. Besta era ele que adorava o diabo no rock. O próprio Raul Seixas, uma vez ele falou que o diabo era o pai do rock. Não só do rock, mas do funk, do sertanejo, do pagode, do axé, do candomblé, de tudo aquilo que é pecado, iniquidade. O diabo é o pai do esporte, ele é o pai do futebol. Por isso que o mundo busca com muito interesse. Cássia Ellen uma vez levantou uma maconha para o céu e ofereceu a Deus no show. Peço a Deus um pouco de malandragem. Ofereceu para Deus um trago. A Deus, o homem não zomba dele. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Não erreis, de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem semeia, ele ceifará. Eles zombaram de Deus, para todo o olho ver, para todo o ouvido escutar. E a mídia mostrou. Por que não mostra os cristãos morrendo na Ásia? Porque o mundo odeia a luz, porque é loucura a mensagem da cruz para quem perece. Por isso que os cristãos é odiado, a igreja é rejeitada, Jesus foi rejeitado, ele foi odiado, injuriado, injustiçado. Mas ele falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Vós sereis odiados, porque primeiro me odiou a mim. Vós sereis maltratados, porque primeiro me maltratou. Michael Jackson era uma estrela do pop rock, só que levou milhares de multidões para a perdição. O caminho largo, a porta espaçosa, que conduz muito à perdição. No ano de 2013, eu seguia com todo o meu coração, com todas as minhas forças, um tal de ídolo do funk, aquele MC da Leste, filho do diabo, que morreu tomando um tiro dentro de um show. A maioria do jovem hoje conhece, mas na época eu não conhecia este Cristo e eu vivia atrás destes ídolos. Maldito ídolo, maldito aquele que adora o ídolo. E eu buscava funk, buscava futebol, achando que isso tem proveito, achando que isso que ia saciar minha alma. A alma do homem tem sede de Deus. Não é de maconha, não é de drogas, não é de rock and roll, não é de funk, é de Deus. MC da Leste morreu como qualquer homem morre. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. Nós estávamos no Capão Redondo agora, pregando a palavra de Deus, e um jovem perdeu o seu irmão porque ele sofreu um acidente de trânsito. A cada 4 segundos uma pessoa morre de acidente de trânsito. O irmão dele colidiu a moto e morreu. Só que era crente, morreu, foi para a glória. Era servo de Jesus, morreu, foi para a glória. Só que as pessoas não têm medido as consequências depois da morte, porque o que você faz hoje não passa desapercebido aos olhos de Deus. O que o homem faz hoje, Deus não faz vista grossa, como o político faz, como o pastor faz, como o padre faz, como qualquer um faz. Deus não faz vista grossa. Deus,
Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Mas um dia, eu e você teremos que nos apresentar vivos, porque Deus não é Deus de morto. Deus vai ressuscitar você, Deus vai ressuscitar aqueles que morreram, porque o homem não vai para o purgatório, o homem não vai reencarnar, o homem vai ressuscitar para o juízo eterno, para o desprezo e vergonha eterna, ou para a salvação da alma. Mas você vai ter que sair. Deus confundiu, porque pega as coisas loucas e confunde as sábias. Por isso que esses religiosos, eles estudam sempre, falou o apóstolo Paulo, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vão para a sala de aula aprender teologia. Ah, eu sou mestre, eu sou reverendo. É coisa nenhuma. Ninguém na terra chama mais mestre, porque um só é o vosso mestre. Tiago escreve dizendo: não quereis ser chamado de mestres, porque com mais duro juízo sereis julgados. Então a mensagem do evangelho é esta: arrependa-se enquanto é tempo. Depois da morte segue-se o juízo. Deus apanha, Deus levanta o homem do pó da terra. Deus levanta o homem do monturo e das cinzas, e faz com que ele assente entre príncipes de seu povo. Deus o põe, Deus o exalta, Deus o levanta. Então não tema os homens, porque o mundo está passando por um grande colapso. A terra está dando seus gemidos, como aquela que está em dores de parto. A terra está dando seus ais. Mas Jesus fala que isso é só o princípio das dores. Quanto tempo você vai ficar mais na beira da televisão assistindo Faustão? Quanto tempo mais você vai ficar na beira da televisão assistindo Xuxa, assistindo o Ratinho da Atena? Quanto tempo mais você vai ficar assistindo Galvão Bueno? Busque a sabedoria de Deus, busque a palavra de Jesus, busque o arrependimento, porque o mundo não tem nada em que oferecer ao homem, senão o pecado. O mundo jaz do maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus. O mundo inteiro está no maligno. A igreja não é daqui. Por isso que nós não temos medo de morrer, porque eu não vejo a hora de nós partir desta vida. Morrer com ele é lucro. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Agora quem está em trevas, ele tem medo de morrer. Por isso que usa máscara, porque está com medo de morrer. Por isso que tem medo da morte, porque quando morre, vai para o inferno. Mas a igreja sabe para onde ela vai. Jesus falou: vós sabeis de onde vós vieste e para onde vós irão. Mas aqueles que andam em trevas não sabem para onde vai, não sabem de onde veio, porque ele pensa que veio do macaco, ele pensa que ele veio da geração dos animais. Verdade. Tudo verdade. Por que não manda o traficante calar a boca? Por que não manda o papa calar a boca? Mas o pregador do evangelho, a voz do Espírito Santo, a Jesus o homem manda calar a boca. Outro dia eu estava aqui pregando debaixo da chuva e a mulher falou que eu tinha que parar o barulho porque estava incomodando a venda dela. Mas está mais preocupado em vender e comprar, ganhar dinheiro, do que com a salvação da alma. Aí manda Jesus calar a boca. Paulo diz que aquele que rejeita o que está escrito não rejeita homens, rejeita a Deus. Você pensa que é a mim, que é os irmãos que estão sendo rejeitados? É a Deus, porque Deus não vai ter ocupado por inocente. Então busque salvação em vez de buscar dinheiro. Busque arrependimento em vez de buscar sucesso, fama. Amém? Deus tem misericórdia da sua alma.